que acontece? Quem faz essa capacitação, esse perfil, a análise desse perfil, é o setor técnico. Uhum. E o setor técnico, né, as psicólogas, assistentes sociais, elas atuam em muitas frentes. Essa é apenas uma delas. Elas atuam, inclusive, ela atua, inclusive, nos processos de família. Né? Então, processos em que se discute quem vai ficar com a guarda, se é o pai ou a mãe, né? Faz monitoramento de visitas quando necessário. Né? Então, eles estão bastante assoberbados de serviço. Eu não sei se eles estão conseguindo realizar esse trabalho de capacitação em muito pouco tempo. Mas não deve ser nada absurdo, não. Até mesmo comparando, por exemplo, com o tempo que vai se esperar para chegar a sua vez na fila. Sim. Depois de adotado, o governo ajuda em alguma coisa? Tipo, eu vou te dar uma... Não porque se trata de uma adoção. O governo vai ajudar quando a família precisa ser ajudada. Por exemplo, independente de ser adotada ou não. Exatamente. Não, é porque lá, então, como funciona esse privado lá nos Estados Unidos, e é um dinheiro muito alto, né? Tipo, que a gente acaba, que nem da adoção do Logan. Mas, desculpa te interromper, você sabe que o foster também, né? Se você adotar pelo foster. Não, mas o foster ajuda, o governo dá. Então, porque assim, lá o nosso foi privado, então a gente pagou do Logan $46 mil e o governo ele me devolve $14 mil do imposto depois para ajudar. E no foster care, a gente viu o governo, quando você adota, o governo te dá $11 mil, né? Ou é 14 mesmo? Eu acho que é menos, mas no caso do foster, eles têm incentivos, inclusive, nos estudos da criança, alguma coisa assim. Exatamente. Eles têm, se eu não me engano, a faculdade deles paga, né? Não é pago, é parte disso. Alguma coisa assim, só que eu sei que tem esse dinheiro de $11 mil, que na época a gente estava procurando para adotar, e aí a moça falou, olha, se vocês forem pelo foster care, vocês têm $11 mil que o governo te dá para poder ajudar. Então, por isso que é bem diferente, né? Daqui. Eu achei que tivesse pelo menos alguma ajuda. O que o poder público no Brasil... Eu estou falando a partir das minhas experiências como juiz em Taubaté da região. Vamos dizer assim, dá para generalizar para São Paulo. Né? O poder público tem uma despesa muito grande nesse trabalho socioassistencial. Né? Não é barato você criar um sistema de proteção que possa atender a tanta gente necessitada. Né? E esse atendimento é feito. Né? Poderia ser melhor, claro, mas ninguém fica desamparado. Ninguém fica desamparado. Sim. Existem pessoas vulneráveis que, por ignorância, acabam não se socorrendo das ofertas de serviços públicos que o poder público tem. Sim. Né? Isso acontece lá também, né? Acontece realmente. Que a agência fala, tem muita mulher que tá grávida aí na rua, mas elas não conseguem achar a gente, entendeu? Tipo, você diz lá nos Estados Unidos. Sim, lá acontece. Porque lá, como que a gente vê a agência, na verdade, né? Essas agências, na maioria das vezes, elas têm alguma ligação com organizações religiosas, igrejas, centros ecumênicos, hospitais, também, porque elas tentam intervir naquele processo do aborto. Sim. Como o aborto é legal na Flórida... Eu trabalhei, inclusive. Né, a Dora, inclusive, trabalhou voluntária na First Batista, que é uma evangélica, e lá era feito ultrassom para quem não tinha condições. Só que chegando lá, aí vai fazer ultrassom, tal, a mulher vê que tá grávida, daí ela fala, mas eu quero doar. Não, ou então ela fala, não, eu vou abortar. Porque eles fazem o trabalho psicológico lá, né, de aconselhamento e pergunta, né, e aí elas falam, não, eu vou abortar. E aí, onde entra o aconselhamento, que entra a igreja, fala, não aborta, a gente tem família. Existe uma saída, a gente você vai ser amparada, você vai ter bom tratamento, comida. Então, as pessoas às vezes veem a gente falando dos custos que nós tivemos com o Logan e a Mas a gente tem tudo destacado que a gente pagou. E a gente sabe exatamente o que a gente pagou. A agência mesmo fica com uma parte muito pequena, que é realmente o honorário do advogado. Eu acho que são $5 mil, de 46 mil, os caras com 5 mil. A gente não pode achar que por ser gratuito o serviço no Brasil, ele não tenha um custo.
Sim, não. Justamente. Alguém arca Alguém está pagando Exato. isso. Né? e não é barato. Sim. Sim. Né? Eu imagino manter esses adolescentes Só lá. para ilustrarmos, e aqui nós vamos entrar num outro assunto, mas é só um parênteses curto. Um adolescente que fica numa... No abrigo? que fica, a gente fala, na Fundação Casa, né? Uma unidade de internação para adolescentes infratores. Né? Essa unidade de internação para adolescentes infratores tem geralmente a capacidade máxima de 50 a 55 adolescentes. Tá? Uma proporção de funcionários por adolescente, que eu não vou saber exatamente qual é, mas é uma proporção muito menor do que é, por exemplo, no sistema prisional. Entre um preso, quantos presos um funcionário, corresponde ao funcionário ali que trabalha no presídio. Né? Então, o custo de um adolescente numa unidade de internação é muito alto. Uhum. Muito alto. Gira em torno de R$13.000 por mês. 13 mil reais. Pouca gente sabe disso. E aqui nós estamos dando exemplo de adolescentes infratores. Né? Qual é o custo de um adolescente no abrigo? Qual é o custo de uma criança no abrigo? Eu não sei. Tá? Eu ia fazer essa pergunta. Eu não sei. Mas pense, barato não é? Não, porque Barato. tem tudo. E quem paga? Não, exato. Eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando assim, quem que dá nossos roupa pra esses meninos? Mas tem Tênis. como você Porque doar eles também, fazer Tem, doação? claro. Isso que que eu ia tem. perguntar. Tem, não. Ah, As doações sempre são bem-vindas. Né? Outro dia, um juiz amigo meu falou, Flávio, eu estou aqui revirando minhas coisas, encontrei a minha coleção de gibis e estão intactos aqui, posso doar para a casa transitória? Pô, claro que pode. Então, olha os gibis desse juiz, todos organizadinhos, perfeitos, legal, né? As crianças adoram, ficam ali Pô, imagina. consultando. e se for em dinheiro, Pode poderia? também. A gente teria que procurar, por exemplo, quem pra fazer isso. Veja bem, que pouca gente sabe. Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, a gente pode deduzir doações a órgãos oficiais vinculados à prestação de serviços junto à infância e à juventude. Você tem dedução do Sim, imposto eu de sei renda. porque quando eu vou fazer um imposto de renda, eles perguntam. Que você, inclusive, Só que pouca gente sabe inclusive disso. a gente faz doação para Angola, né? Que a gente tem de crianças mesmo. E aí eu sempre coloco, que ela fala, é parte de adoção, então, de doação. Então você coloca lá. Mas a adoção ela é... Não, doação. Sim, a doação é para entidades brasileiras. Mas né, eu acho que foi... A finalidade aí é de promover Sim. a assistência sim. O amparo, para crianças e adolescentes sim, no Brasil. Mas se eu você acho... se você fizer uma doação... Para fora não vale. Não. Não tem sentido você ter uma batimento fiscal para você ajudar o país, né? Mas a gente queria ver isso aí para poder... E eu acho interessante a gente colocar aqui na descrição desse vídeo depois, se alguém quiser ajudar, não necessariamente a Casa de Taubaté, mas como que essa pessoa ela procura saber como ajudar Depois a gente a cidade coloca dela. na porque a descrição gente do coloca na vídeo descrição. para que as pessoas Sim. saibam onde Nossa, maravilhoso isso. destinar os recursos que eventualmente têm interesse de doar. E, de novo, voltando a esse assunto, mas como que é feito, por exemplo, um adolescente desse está lá, uma criança dessa está lá no abrigo, e de onde vem a roupa? Quando que eles ganham roupa? Quando que eles... É por doação apenas? Não, o governo... o poder público compra, arca, a alimentação, roupa. Sim. Assim, alguns adolescentes têm, por exemplo, uma mesada que é tirada de uma pensão que o pai falecido deixou. Entendi. Então, a casa, o abrigo tem que prestar contas do dinheiro que a Previdência paga, né, por mês para esse adolescente. Mas ele pede, por exemplo, que se dê a ele uma mesada, R$100 por mês, por exemplo, R$200 por mês.
né? Ele pode pegar esse dinheiro e comprar um tênis, ou parcelar um celular, isso acontece. Tá. E esse adolescente, no caso, ele quão livre ele é dentro do abrigo? Por exemplo, eu tô com 17 anos, quero pegar uma baladinha no final de semana. Não pode? Não pode. Não pode. Entendi. Não pode. E você não pode... Se ele quiser, ou ela quiser, por exemplo, passar um final de semana na casa de uma amiga, de uma colega, a gente vai descobrir Cabe uma interpretação. quem é a amiga ou amigo, a gente vai consultar os pais desse amigo, dessa amiga, a gente vai fazer uma verificação se convém autorizar ou não autorizar. Antes, quem faz essa autorização é geralmente a própria direção do núcleo, né, do abrigo. Sim. E você pode... desculpa, cortando só. Se você pode apadrinhar, vamos supor, uma... Se bem que você não tem acesso, né? Não O tem apadrinhamento afetivo. Pode. Acho que a gente poderia discutir o apadrinhamento afetivo Já em outra. porque já é um uma- assunto também Aham. que rende bastante. Sim. É bem interessante também. Sim. Existe. Existe. Tá. Entendi. Existe. Para crianças e Pra adolescentes. crianças e adolescentes. Entendi. Porque eu me lembro, eu não acho que é para isso, mas a gente já teve acesso, né? A tipo, você tá cuidando de uma criança tal, aqui está Não, lá nos Estados Unidos tem... Lembra que você eu apadrinhou? fiquei muito tempo. Ele apadrinhou uma... Sim. Não, acontece de gente que ficou na fila e, tipo, 1 ano ela já conseguiu. Depende do perfil que ela escolheu. Depende do perfil que ela escolheu. Não conheço ninguém que tenha escolhido um perfil de 0 a 3 anos que conseguiu ficar menos do que 5 anos na fila. Mas se eu entro hoje, por exemplo, e tô sabendo que tem 9 adolescentes na casa de Taubaté, e eu falo, não, eu quero ver se um adolescente se enquadra para mim, escolhi, vai Se ser... você passar pelo crivo, né, Uhum. esse procedimento de avaliação pessoal, familiar, sociofamiliar, Sim. né? Passou por isso, foi aprovado, em poucos 6 meses meses, você né? já, no máximo 6 meses, no máximo. Sim. Desde que, claro, o adolescente que você Também quer adotar te aceite. Claro. Né? Te aceite. Não, eu quero ser adotado pelo Rubens, pela Dora.